Olá, meus amigos e irmãos, tudo justo e perfeito? Bem-vindos ao Papo de Maçonaria com Luciano Souza, tá? Hoje a gente vai viajar, tá? Fazer uma viagem histórica até o século XVIII, na França, tá? E para desvendar uma história fascinante, né? E também explicar algumas coisas que a gente vê aqui no nosso dia a dia, né? Que não são muito legais. Hoje a gente vai estar falando sobre os veneráveis vitalícios, os chamados donos de loja maçônica, tá? E aí você vira para mim e fala, Pablo, mas quem eram esses maçons, né, que mandavam nas lojas como se fossem suas? Como eles quase levaram a maçonaria francesa ao caos? E o que isso tem a ver com o prumo de Deus e a fraternidade do Salmo 133? Então, a gente vai lapidar, tá, essa história aqui hoje. Então eu peço a vocês que, agora que vocês que já conhecem o canal, que não conhecem também, por favor, já curte esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá? E já compartilhe com seus amigos e irmãos. E vamos construir esse templo de conhecimento juntos, né? Os irmãos que quiserem, já senta aí na sua poltrona, na sua cadeira, pega papel e lápis aí, ou caneta, se preferirem, para fazer suas anotações, porque hoje a gente vai falar sobre um fato histórico dentro da maçonaria mundial, tá? E que reflete o caos, né, que foi a maçonaria francesa no início do século, antes da sua reorganização e democratização, tá? Irmãos, a maçonaria francesa, né, do século XVIII era um verdadeiro pavimento de mosaico, luz e sombra, ordem e caos, era absurdo, tá? Como explica o nosso irmão, né, Pedro Juc, havia dois ramos principais. De um lado, a maçonaria estuartista, livre, mística, ligada aos jacobitas católicos, né, que foram exilados, e o Robert Lamas, né, em Freemasonry and the Debate de Modern Science, diz que esses maçons criavam altos graus cheios de esoterismo naquela época, né. Do outro lado, a gente tinha a maçonaria dos modernos, vinculada à Grande Loja de Londres, fundada em 1717, um pouco mais estruturada, porém na época ela era minoritária, né, comparada às lojas dos antigos, né, as lojas independentes da atual realidade maçônica daquele momento, tá? Por volta de 1725, Charles Radcliffe, conde de Derwentwater, eu acho que é essa a pronúncia, tá? Fundou a loja St. Thomas, em Paris, como conta o Ponto Dentro do Círculo. Vocês podem estar pesquisando lá no blog depois, tá? Mas sem uma obediência francesa, as lojas eram um caos. Cada loja fazia o que queria. Imagina assim, uma loja sem prumo, cara, sem alinhamento com o grande arquiteto do universo. Imagina um absurdo que devia ser, né? E se você ficou curioso, né, referente à história, por favor, não se esqueça, tá? Curte aí o canal, se não for inscrito, se inscreve. Vamos iluminar essa história juntos e vamos apoiar aí o canal para a gente continuar trazendo mais conteúdo com veracidade, né, e bases históricas para todos vocês. Mas afinal, quem eram os donos de loja, né? Quem eram eles? Olha, meus irmãos, para a gente entrar nesse tema, né, tipo assim, entre os veneráveis vitalícios e os donos de lojas, como eu posso dizer? Esses maçons, como explica José Castellani em A Maçonaria e Sua História, eram como senhores feudais, tá? Eles criavam suas próprias lojas, assumiam o cargo de venerável mestre pela vida toda, tá? E até inventavam altos graus apenas para impressionar a nobreza da época. Para isso vocês já têm uma noção, né? Paul Naldham, em A Franco-Maçonaria, diz que graus como Cavaleiro do Oriente eram um puro marketing, tá? Para atrair ricos e poderosos, tá? E isso era realmente, né, de fato, um mercado de graus, né? Tipo assim, quem pagava ganhava o grau e por aí vai, tá? Era mais vaidade do que iniciação. Tem isso também. Esses veneráveis esqueciam, né, o simbolismo do Salmo 133. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Eles não tinham essa concepção, eles não acreditavam nisso, essa é a verdade. As suas lojas, eles eram castelos particulares, né, e não templos fraternais. O foco deles único exclusivamente era angariar fundos, né, para não dizer outra coisa, e fazer conexões políticas ali com a nobreza da época. O caos, para vocês terem uma ideia, esse caos ele atingiu o ápice em 1766, irmãos, tá? Sobre o grão-mestrado do Conde de Clermont, que
pouco se importava com a maçonaria na época, tá? As lojas elas estavam totalmente divididas. Assis Carvalho, em Cadernos de Estudos Maçônicos, conta que prepostos de Clermont brigavam pelo poder, excluindo maçons e gerando várias rixas ali no condado. Tá? Na festa de São João Evangelista, em 27 de dezembro de 1766, maçons expulsos invadiram a seção, exigindo a reintegração. E, devido a toda aquela confusão, todo aquele burburinho, foi preciso chamar a polícia. Como relata até o blog O Ponto Dentro do Círculo. Fica a dica de estudos, tá? Dá uma consultada lá porque tem muito material bom. E qual foi o resultado do estudo? A maçonaria francesa foi proibida, né? As lojas francesas literalmente foram fechadas durante o período de 5 anos, tá? De 1766 a 1771, tá? Sem fraternidade, sem vigilância, o templo praticamente desmoronou. Como dizem Amos 7, de 7 a 9, o prumo de Deus não perdoa um muro torto. Ou seja, estava tudo errado. Essa é a verdade. Mas e aí, essa história ela tá te inspirando? Você tá convente? Comenta aí o que você achou até agora. Diz aí pra nós o que você entendeu até o presente momento. Mas aí vem a grande jogada, né? Que foi a Reforma e o Grande Oriente. Tá? Pra vocês terem ideia, foi em torno de 1771, com a morte de Clermont, a luz voltou a brilhar sobre a maçonaria, né? O Duque de Chartres, primo do rei, né, ele foi eleito grão-mestre, o que acabou trazendo um certo prestígio para a ordem, né, novamente. Uma comissão apoiada pelo Duque de Luxemburgo elaborou reformas, como conta o site Freemason de Portugal. E qual foi a grande mudança, né, a mais polêmica que gerou muita briga na época? Vocês conseguem adivinhar? E aí? O que vocês me dizem? Então, a grande polêmica foi que eles decidiram acabar com os veneráveis vitalícios. Isso mesmo, eles extinguiram essa posição, né, do venerável mestre de ser ad eternum. Tá? Em 1772, a Grande Loja da França foi extinta, né, e nasceu o Grande Oriente da França, com a democracia maçônica, veneráveis eleitos e deputados de todas as lojas. Antônio Jorge ele destaca que essa estrutura trouxe fraternidade novamente para a loja, assim como o Salmo 133 nos ensina. Tá? Os donos de loja, obviamente, resistiram, aliando-se, né, à Grande Loja de Clermont, mas ela desapareceu, né, sendo extinta oficialmente em 1789. Alguns anos antes, em 1777, o Grande Oriente ele criou a palavra semestral, um código, né, maçônico para garantir a regularidade, como explica, né, no site No Esquadro, né, o blog. Entrem lá, pesquisem, tá? Tem muito material bom lá disponível. O prumo de Deus estava se alinhando ao templo maçônico novamente, né, como deveria ser desde o início. E aí, essa virada de histórica, né, é incrível, não é verdade? Para pensar em tanta coisa que se sucedeu em tão pouco tempo na França naquela época, né? É algo absurdo, se a gente for parar para analisar a maçonaria moderna de hoje e a organização que nós temos, né? Pessoal, não se esqueçam, tá, de curtir o vídeo, se vocês estiverem gostando. Se não for inscrito, se inscreve no canal e compartilhe, tá, com os irmãos de loja nos grupos da loja esse vídeo. Vamos levar o conhecimento para todos. Com tudo isso, a gente acabou criando um legado, né, de ordem e fraternidade. A reforma mudou tudo, meus irmãos. De certa forma, houve uma mudança estrutural absurda na maçonaria francesa da época. Em 1786, sob Alexandre de Rothschild, de Montleal, o Grande Oriente criou o rito francês com 7 graus, eliminando os excessos dos altos graus, como conta Kenyon Ismail. O rito escocês antigo aceito, com 33 graus, nasceu em 1804, mas o rito francês prevaleceu no Grande Oriente. Tá? A democracia maçônica e a palavra semestral trouxeram ordem, refletindo na palavra de passe de juízes, né, 12:6, e o prumo de Amos, 7 a 9. Tá? José Castellani diz, o prumo de Deus não tolera a vaidade. Olha aí, ó, mais uma referência fantástica ao segundo grau. Tá? Hoje, somos chamados a viver a fraternidade do Salmo 133 e a autenticidade, né, do companheiro maçom sobre a tutela da sabedoria do mestre maçom. E essa lição, ela ressoa com vocês? Vocês estão conseguindo compreender? Se não tiverem, volta o vídeo um pouquinho, assiste novamente para vocês pegarem, tá, esse contexto.
tá? E comenta aqui, curtem mais uma vez, se inscreva no canal se você não for inscrito. Com base na luz, né, da reforma que houve, os irmãos, né, os veneráveis vitalícios, né, nos ensinam que a vaidade se desalinha, né, o templo, mas a fraternidade maçônica o reconstrói. A reforma do Grande Oriente da França trouxe democracia e retidão, guiada pelo prumo de Deus. Que vivamos, né, o Salmo 133. Quão suave é que os irmãos vivam em união. E sejamos vigilantes, tá? Se você gostou, clica no joinha aí, se inscreve no canal, tá? Aqui no Papo de Maçonaria, aqui com Luciano Souza. E compartilhe com os amigos e irmãos. E nos comentários, conta aí, o que essa história te ensinou? O que ela traz para nós? O que ela pode trazer de reflexão e de lição para nós nas lojas maçônicas modernas? Bem, isso pra gente, deixa aí nos comentários. Que o grande arquiteto nos ilumine, que a paz e a prosperidade seja contínua na vida de todos nós. E até a próxima. TFA.